Muito bom dia. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo arranque um bocadinho com 10 minutos atrás desta conferência, que nós gostamos de cumprir horários, mas também já sabemos que há muito trânsito e, portanto, fizemos aqui este equilíbrio. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para estarem presentes na 27ª Conferência da Human Resources, aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e parceiros que se quiseram juntar a esta iniciativa e a este evento, pois seria impossível sem eles levar a cabo esta conferência. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um agradecimento também aos oradores e aos participantes nas mesas de debate pelo vosso interesse e disponibilidade. Uma última nota de agradecimento a todos os colaboradores da Multipublicações Media Group que estiveram direta ou indiretamente envolvidos na organização deste evento, pois estão de parabéns. Sejam bem-vindos à 27ª Conferência da Human Resources e que tem como título Encruzilhada na Gestão de Pessoas. E o título escolhido diz tudo, ou quase tudo. Na verdade, quando começámos a preparar esta conferência e a elencar os temas que são a prioridade atual em termos de gestão de pessoas e que haveria interesse em abordar, a lista começou a engrossar. Num contexto de incerteza crescente, os desafios que se colocam às empresas são cada vez mais complexos e diversos, exigindo-se uma rápida capacidade de resposta e de adaptação. A gestão de pessoas é paradigmática desta realidade, com os temas aos quais é prioritário dar respostas eficazes e que se estão a multiplicar. Da atração e retenção de talento, com uma crescente pressão salarial que muitas empresas não estão a conseguir acompanhar, a uma nova forma de trabalhar que não pode ser ignorada, em que se exige flexibilidade, mas há necessidade de dar prioridade ao bem-estar, ao work balance e à urgência de apostar em upskilling e reskilling, potenciando as vantagens da tecnologia, nomeadamente da inteligência artificial, porque a resposta aos desafios depende das pessoas, da sua preparação, da sua resiliência, da sua capacidade de inovação e também, nunca esquecendo, da sua motivação. E sem esquecer que as empresas dependem de resultados. A produtividade é uma prioridade para os CEOs, mas na verdade é uma prioridade de todos e para todos. Esta é uma prioridade, como tantas outras, a que deve ser dada uma especial atenção, como por exemplo, às novas diretrizes da União Europeia sobre diversas matérias, ou às diversas tendências, como o white kitting e muitas outras que se vão revelando. E não esquecendo os temas da demografia, como o envelhecimento da população e os fluxos migratórios e os seus multivariados impactos, e tendo sempre como pano de fundo a legislação em vigor. Sim, é uma verdadeira encruzilhada. Como lidar com tantos e variados temas? Como responder? Que escolhas deverão ser feitas? E assim é nosso objetivo elencar os temas, contribuir para a reflexão, para que as empresas, os seus gestores e os seus responsáveis possam passar à ação. Este é o tema e os assuntos que trazemos hoje à discussão e à troca de experiências, opiniões e visões nesta 27ª Conferência de Human Resources. E para nos ajudar a refletir sobre eles, convidámos um conjunto de presidentes, gestores e especialistas e individualidades para partilharem as suas ideias e as suas experiências. E só uma nota prévia, que é, temos uma agenda, como vocês podem ver, muito cheia, e daí que vamos ser muito rígidos no cumprimento dos respectivos horários. E assim, temos o prazer de apresentar o keynote speaker desta conferência, Daniel Traça, diretor-geral da ESAD, que nos traz uma apresentação que tem como título Liderar hoje as competências do amanhã. Daniel Traça, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar e iniciar esta 10ª Conferência da Human Resources. O palco é seu, obrigado e excelente conferência. Daniel, muito obrigado. Bom dia a todos. Uma primeira nota é que eu sou professor na nova SBE, vou ser diretor-geral da SAD, tem outro diretor-geral e, portanto, vou não gostar de ter sido sempre SAD, e não foi. Mas esse não é o ponto importante, eu fui diretor da nova SBE durante 8 anos e venho ainda na sequência desse período, que foi um período muito importante. E aquilo que, de certeza que foi um bocadinho bem por isso que me pediram para partilhar um bocadinho com vocês a minha visão sobre este tema da gestão das pessoas e da encruzilhada. E na altura, quando eu falei com o Leonor, que não vejo aqui, está ali,
Acabámos um tal, o que é que seria o tema e assim, dissemos que se calhar fazia sentido falar de competências, portanto, o diretor da Nova SBE durante 8 anos e tal, falar um bocadinho de competência e do desafio das competências. Disse, bom, competências é a coisa que toda a gente sabe, o que é que vem. E, aliás, sabemos um bocadinho aqui estes quadros que vemos em todo lado, são sempre os mesmos. E, portanto, não vou dizer-vos nada de novo, está no quadro, vocês já ouviram 300 vezes e eu não vou acrescentar. Depois, há toda uma dimensão que tem a ver com a inteligência artificial, que francamente não sabemos nada, portanto, tudo o que eu vos disser é pura especulação, porque, francamente, o que vem aí é radicalmente diferente, é fundamentalmente transformacional, mas ainda sabemos muito pouco do que é que isto será. E, portanto, também não vale a pena estarmos aqui a ensinar isto por especulação, temos tempo, ainda vamos ter algum tempo, é melhor começarmos a pensar sobre isso, vamos ter algum tempo. Mas eu acho que quando olhamos para o que se passa em Portugal, não me preocupa tanto a questão das competências. O Ricardo foi aqui, upskilling, eu acho que está-se a fazer muito trabalho bem feito. Nós, se virmos o que é que se passou só nos últimos 20 anos, nós hoje temos um nível de pessoas entre os 25, jovens entre os 25 e os 34 anos, o nível de jovens que têm ensino superior, competimos bem com qualquer país na Europa, estamos acima da média da OCDE, estamos acima da média da União Europeia, só estamos atrás de países como o Reino Unido, a Noruega, portanto, nós estamos no pelotão da frente naquilo que são as competências dos jovens hoje. E não é uma coisa de hoje, se virmos o que é que fizemos nos últimos 20 anos, somos o país que mais progrediu nesta área. Okay? Nós não temos um problema de competência em Portugal. Temos um problema de competência em Portugal, como existe no mundo, o mundo está a mudar, temos que nos preparar, mas não é esse o desafio. O desafio maior é o que é que fazemos com as competências destes jovens. Porque, de facto, sendo um país com um progresso enorme nas competências que criámos, temos sido incapazes de transformar essas competências em produtividade, o Ricardo referiu aqui, em progresso, em bem-estar, e ainda por cima temos os jovens em quem estamos a investir e dar as competências a saírem do país, como sabem os números que aqui estão. Este, para mim, é o verdadeiro problema que o país tem que debater. Este é o problema é um problema que eu acho que tem muito a ver convosco, com os gestores de recursos humanos, e tem a ver com as organizações em Portugal, e tem a ver com o trabalho que temos que fazer também do ponto de vista não só da economia, mas da gestão dos recursos humanos, e portanto eu combinei com a Leonor que trabalharia um bocadinho este tema, porque eu acho que é um tema mais interessante e com mais impacto. E portanto, aquilo que vale a pena pensar é, nós temos tido uma economia com muito pouca capacidade para tirar partido do talento e das competências que estamos a criar. Temos um sistema de ensino forte, temos faculdades fortes, obviamente que há muito trabalho a fazer, não quero tirar nada desse ênfase, mas quero pôr o ênfase num aspecto diferente, que é como é que fazemos para que o talento que hoje somos capazes de criar, com os poucos recursos que temos, o sistema universitário português funciona bem, com os poucos recursos que temos, somos capazes de produzir talento da melhor qualidade que está a sair de Portugal, porque as oportunidades não são muitas aqui. E a questão é o porquê disto. E eu poria 3 pontos, sendo que o último é o mais interessante e por isso é que eu decidi trazê-lo para aqui. Obviamente temos um problema de produtividade, o Ricardo referiu. A produtividade tem crescido muito pouco em Portugal e com pouca produtividade pagam-se baixos salários e as pessoas vão-se embora. Temos um problema de sofisticação. A nossa capacidade para criar empregos em indústrias sofisticadas é relativamente baixa e, portanto, nós somos o país que tem uma das maiores taxas de pessoas a fazerem trabalhos para os quais que estão sobrequalificados para os trabalhos que estão a fazer. É um problema real e há indicadores sobre isso. Mas eu também acho, e é esse o ponto que eu acho que é interessante falar aqui convosco, que temos um problema da capacidade de motivar estes jovens. Temos um problema de ter muitas empresas onde quem está a dirigir tem, se calhar, menos competências, tem um desafio geracional grande de falar com os jovens, de os motivar, e, portanto, eu acho que vale a pena pensar como é que nós conseguimos, do ponto de vista motivacional, ter mais disponibilidade para motivar estes jovens a ficar, a trabalhar e a inspirar. E é um bocadinho esse o tema que eu queria trazer aqui, até porque tem muito a ver com a minha própria experiência na escola, de falar com os alunos, de ouvir o que é que eles dizem, ouvir do que se queixam. E é esse tema que eu gostava de trazer aqui a vocês. Os desafios são a 2 níveis. Eu acho que há um problema, e nós sabemos isso, por exemplo, há um problema geracional. É um problema geracional que tem a ver com qualificações, ou seja, as qualificações
das pessoas que estão em cargos diretivos são inferiores às qualificações das pessoas que estão a sair neste momento da faculdade, em média, por um lado. Temos um problema cultural, porque as pessoas que estão a nível topo em muitas destas empresas têm uma visão menos aberta e menos universal do que têm os jovens que estão hoje a sair do ensino superior. Estou a generalizar, hein? Obviamente que há exceções para tudo e não há exceções, estou a generalizar. E temos um problema de forma de estar e de forma de gerir que eu acho que também merece alguma reflexão. E é um bocadinho sobre isso que eu gostava de vos falar. E, portanto, o tema aqui é como é que se motiva, como é que se consegue fazer com que atrair estes jovens, este talento português, motivá-los e criar organizações capazes de ser capazes de criar um ambiente em que eles sejam capazes de se sentir motivados, de uma forma geral. Eu pedi ao ChatGPT, não é o ChatGPT, isto é o Copilot da Microsoft, para fazer uma lista de... Não, isto não vale a pena tirar fotografias, é só ir ao Copilot e pedir, dá-me as características da geração Z, ok? E esta foi a lista que o Copilot me deu sobre o que é que são as características da Generation Z. E isso são basicamente, eu tentei sumariá-las ali, quer dizer, eu editei um bocadinho isto porque senão não cabia no slide, mas eu acho que há uma vontade, há uma busca de liberdade, há uma busca de sentido de justiça, de que as coisas hoje, há um sentido de justiça nas organizações, há uma busca de sentido de propósito. Eu acho que a doutrina diverge, há muitos de vós que têm que trabalhar com esta geração que dizem, se calhar o propósito não é assim tão importante como se diz, se calhar é mais o que eles respondem nos surveys, mas eu acho que há alguma busca de sentido de propósito, é sentido de alinhamento com a organização. Há uma busca de vontade de poderem escolher, de poderem tomar opções, de poderem ser líderes de si próprios. Há uma busca do sentido de agência no sentido de eu posso fazer a diferença, eu comando as coisas em que eu posso fazer a diferença, e há uma busca de um sentido de grande comunidade. E, portanto, a partir daquilo que o Copilot me deu, eu sumariei nestas seis características, e também da minha própria experiência, sumariei nestas 6 características aquilo que esta geração de talento português, que está a ser produzido de alta qualidade e que está à procura de oportunidades lá fora, porque não as encontra cá em Portugal, o que é que muitos destes jovens de alto talento estão à procura nesta dimensão. E, portanto, temos pessoas com esta busca de valores que aqui estão, com com excelentes competências e muito bem formados. E o que encontramos é uma tradição de olhar para, e agora passo um bocadinho para a vossa área, de olhar para os recursos humanos de uma lógica sempre muito de incentivos. Isto é, nós tentamos ver sistemas de prémios, tentamos olhar para sistemas para as pessoas fazerem aquilo que nós dizemos que eles têm que fazer, okay? E tentamos assegurar que se eles não fazem aquilo que nós dizemos que fazer, então tem que haver uma sanção. E, portanto, esta é a forma tradicional como as pessoas são geridas, normalmente numa visão de recursos humanos mais tradicional. E eu acho que quem está à procura destes valores e chega a uma organização deste tipo, não fica. Vai-se embora. Bate com a porta e vai à procura de uma coisa diferente. E eu considero que é fundamental para reter estas pessoas, para atrair estas pessoas, criar um ambiente muito mais aquilo que eu chamo humanocracia. Eu tirei o título do livro do Gary Hamel, que é um livro que eu acho que vale muito a pena ler, que é, no fundo, tentar criar este conceito de que trazer o humanismo para dentro das organizações. E é muito isto que eu vos quero falar, que é, eu acho que a única forma de conseguirmos trabalhar com esta geração e de motivá-los e tirar todo o partido, todo o potencial que eles têm, é transformar as nossas organizações em sítios muito mais para seres humanos do que para recursos humanos, e isso implica algumas mudanças das organizações, que é isso que eu conseguia falar. Eu falo-vos um bocadinho daquilo que foi a minha experiência, daquilo que é o meu conhecimento olhando para os livros e daquilo que são conversas que eu tenho com os jovens. Portanto, são as minhas fontes. E de algumas conversas, obviamente, também com alguns gestores. Uma das pessoas mais extraordinárias para ler nestas coisas é o Tony Hsieh. E o Tony Hsieh, que foi o CEO das Zappos, e ele tem esta frase que eu acho que, no fundo, tem a ver com tudo aquilo que eu acho que é preciso fazer. Se queremos organizações que, no fundo, em que as pessoas estão motivadas porque estão envolvidas numa procura de felicidade, o que ele diz é, o que conta é capacidade de controlar, o controle sobre si próprio, capacidade de progresso e de justiça, estar conectados com os outros e ter uma visão e um sentido naquilo que encontramos nas organizações.
E eu acho que hoje é isto que nós temos que fazer nas nossas organizações, e eu vou acabar, não agora, mas daqui a bocado, a dizer-vos que isto implica uma transformação da forma como os recursos humanos estão dentro das organizações, quer do ponto de vista da proximidade que tem do CEO, quer do ponto de vista das funções que desempenham dentro das organizações. Okay? E acho que, também vos vou dizer que isto é não só importante do ponto de vista motivacional, mas é importante para gerar mais inovação, mais agilidade e mais performance nas empresas. A melhor forma de lembrar isto há um livro de um indivíduo chamado Bruce Feiler, que é o Life in the Transitions, e ele chama-lhe o ABC do sentido, do propósito, da motivação dos seres humanos. O A vem de agency, que é o que eu traduzi por empoderamento, que é este talento hoje quer ter a ideia de que aquilo que eu faço faz a diferença. Que eu tenho uma capacidade de agência de ter um impacto qualquer na organização onde estou. Okay? O B vem de belonging, que eu traduzi como pertença, que é esta ideia de que eu estar num sítio em que estou com pessoas com as quais comungo, com as quais gosto de estar e com as quais tenho vontade de fazer um projeto comum. E isto é mais que uma ligação profissional, é alguma ligação social, emocional que sentem com as pessoas com quem trabalham. E o C, que vem de causes e que eu traduzi com propósito, eu quero estar numa organização onde aquilo que fazemos em conjunto sentimos que faz a diferença e que é maior de nós que nós próprios. E este ABC do meaning é, do meu ponto de vista, aquilo que hoje temos que pensar da forma como estruturamos as nossas organizações. No fundo, é uma tradução destes princípios do Tony Hsieh, em que ele falava de control, agency, progress, sentido de justiça, connectedness, que é a comunidade, belonging, e vision e meaning, que são as causas. Okay? E o que é que isto implica do ponto de vista mais, e por isso é que eu acho que isto tem duas implicações para mim: liderança e cultura. Okay? Do ponto de vista da liderança, isto é um survey da Harvard Business School sobre o que é que são as competências dos líderes, e eu revejo muito nele. O que é que se pede? Pede-se sobretudo que sejam um exemplo pela forma como fazem as coisas, que as pessoas se revejam nesse líder. Pede-se que seja um líder que dá condições gerais, mas permita às pessoas organizarem-se, a tal agency, que não dá ordens e espera que sejam cumpridas, mas que dá organizações gerais e espera que as pessoas possam crescer e assumir o seu próprio papel. Esperam que seja um líder com a capacidade para ouvir, para mudar de opinião, para alinhar, que ajude no crescimento das suas pessoas e que crie um sentido de comunidade e de pertença às pessoas que ali estão. Okay? E isto eu acho que é muito diferente de alguém que sabe tudo, é muito diferente de alguém que decide, é muito diferente de alguém que dá ordens, é muito diferente de alguém que penaliza, é alguém que no fundo lidera uma comunidade onde cada um é chefe de si próprio. E isto pode-se fazer. E eu exporia 4 características que é hoje preciso estar. É preciso inspirar. É preciso comunicar, estar muito próximo, falar com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer e fazer com que cada pessoa sinta que faz parte de algo maior. Isto faz estando todos os dias na organização. Quem está há demasiado tempo fora não consegue fazer isto. É preciso estar na organização, é preciso falar com as pessoas, com todas as pessoas, passar no café, passar no corredor e ter esta conversa e ter este diálogo. Isto consome tempo, mas é fundamental para que a organização sinta a presença e sinta o caminho e se sinta sobretudo inspirada. Comunicar, ouvir e sobretudo celebrar. É preciso empoderar. É preciso dar muito poder às pessoas para decidirem. É preciso dar muito poder às pessoas para errarem. É preciso dar muito poder às pessoas para aprenderem. E este é um ponto fundamental. Porque se nós não damos poder às pessoas para decidirem, tudo é decidido em cima, é demasiado tarde e o conhecimento perde-se. Se nós não damos poder às pessoas para errarem, as pessoas não arriscam, não tomam decisões, ficam à espera de decisões, a organização não anda. Se nós, a única coisa que fazemos, se não permitimos às pessoas que haja crescimento, as pessoas não se sentem motivadas.
Este empoderamento é fundamental. O terceiro ponto é alinhar. Se cada um está a remar motivado por si próprio, é fundamental que remem todos na mesma direção. E para remar todos na mesma direção, é fundamental alinhar. É preciso uma narrativa estratégica muito clara. A organização vai por aqui, por esta razão, e este é o mercado, e vamos todos lá chegar, e vamos chegar forte, e somos melhores que os nossos competidores por isto e por aquilo. É preciso perceber que a organização vai se tornar relativamente caótica, vai haver muito erro a ser feito, mas, mais uma vez, errar não é problema. Nós só temos que acertar 80% das vezes e errar 20% das vezes. Se quem não erra 20%, não está a tentar suficientemente, não está a expandir, não está a fazer o que é preciso. No mundo em que quem inova é que chega à frente, é um mundo em que errar faz parte do negócio. E nós temos que aceitar esse erro. Vai haver algum caos dentro da organização, toda a gente a perguntar, mas está-se tanta coisa a passar, fantástico. Eu lembro da minha própria experiência, às vezes as pessoas diziam, estive no outro dia na tua faculdade, e estive lá a fazer, e estive lá a ouvir este evento. E eu dizia, não faço ideia porque nem sei o que está a passar. E as pessoas olhavam para mim, como é que não sabes o que está a passar na tua faculdade? Felizmente não sei. Se a minha cabeça conseguisse saber tudo o que está a passar na minha faculdade não estava onde está hoje. E, portanto, esta capacidade para gerir o caos e para viver com o caos e para permitir que este caos seja ao mesmo tempo, não seja caótico, mas esteja gerido e nos permite andar na direção certa, é um ponto fundamental. E para isto é preciso que a cultura seja muito, 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 muito forte. Toda a gente tem que saber o porquê é que fazemos, como é que nos relacionamos uns com os outros. É preciso códigos, é preciso celebração, é preciso comunicar. E o último ponto, é preciso optar. É preciso que as escolhas sejam muito claras. Um dos pontos mais interessantes é que eu acho que hoje em dia nós temos um exagero de foco na meritocracia. Eu não quero nenhuma estrela que não faça parte da equipa que é a escola. Não, pode ser a melhor pessoa do mundo. Se não faz parte, não alinha com a cultura, se não alinha com os outros, não pertence, não faz sentido estar aqui. Okay? Estes valores têm que ser absolutamente partilhados e, por outro lado, às vezes nós estamos muito preocupados. Por exemplo, é fundamental reter. É preciso reter até um certo ponto. Se as pessoas são mais importantes, as pessoas têm o seu percurso. Faz sentido para elas que saiam, têm que sair. E, portanto, este foco fundamental naquilo que é as pessoas e compensa, porque aquilo que se tira a motivação das pessoas é muito superior àquilo que tiramos quando tentamos fazê-las fazer, não aquilo que elas querem fazer, mas aquilo que nós queremos que elas façam. E, portanto, isto é um bocadinho esta ideia de que uma forma de liderança mais focada nas pessoas acaba por dar mais resultados, certamente é mais motivador. Dito isto, liderar neste contexto é incrivelmente difícil, porque é um desconforto permanente. Se nós deixamos que todos os outros sejam humanos, e nós estamos a liderar e deixar que as pessoas se sintam e sejam elas próprias, nós próprios temos de deixar de o ser. Porque o Laszlo Bock tem esta frase que eu achei que diz tudo, que é preciso dar aos colaboradores mais liberdade e mais poder do que aquele com que nos sentimos confortáveis. Peço desculpa. Se o líder não está desconfortável, é porque não empoderou suficientemente as suas pessoas. E quando as pessoas estão a fazer aquilo que nós não queremos que elas façam, mas não estão a pôr em risco a organização, devemos deixá-las que façam. Se é o caminho e vai levar a algum erro, se vai levar a algum desconforto, não faz mal. Faz parte do crescimento delas. E este desconforto é grande e, portanto, nós temos, no fundo, temos de nos transformar como líderes. Obviamente que isto é uma aprendizagem. Custa muito a princípio, porque nós, uma vez, o nosso sentido humano é controlar, é exercer poder, é mandar, é isso que se espera do líder da liderança, mas chega a uma certa altura em que temos que perceber que não, e às vezes, antes de reagir, pensa-se duas vezes, e engole-se o sapo, e vive-se com isso, mas é assim que os outros se sentem motivados para continuar. Esta abordagem não só é aquilo que eu acho que faz sentido do ponto de vista de atrair os melhores, reter os melhores e dar-lhes o espaço para crescer, mas eu acho que do ponto de vista de criar organizações mais inovadoras, mais ágeis e com uma marca mais forte, permite-nos chegar muito longe. O que nós temos hoje no mundo, se vocês leram o Nassim Taleb, que fala dos cisnes negros, é constantemente eventos a acontecerem-nos que fazem que nós não sabemos o que vai acontecer.
O número de empresas que sobrevive hoje é cada vez menor. O mundo quer empresas muito inovadoras e quer empresas muito ágeis. Se nós não damos a cada uma das nossas equipas a capacidade para ser inovador e a capacidade para ser ágil, vamos ficar para trás. Como diz o Jack Welch, se a mudança dentro da empresa não for maior que a mudança fora da empresa, não há sobrevivência possível. Portanto, esta capacidade de empoderar, de alinhar, de inspirar, de tomar opções, permite-nos não só motivar mais as pessoas e ter mais resultados por isso, mas, sobretudo, ter organizações mais inovadoras e mais ágeis. Eu gosto muito deste exemplo, que é um exemplo sobre a guerra da Ucrânia, em que a análise dos militares é que uma das razões pelas quais os ucranianos conseguiram suportar o primeiro embate é que, enquanto os russos tinham a chefia em Moscou a tomar decisões e as unidades no terreno a implementar, os ucranianos tinham unidades muito mais flexíveis no terreno, em que no terreno imediatamente tomavam decisões, implementavam e ajustavam. Ou seja, as ordens eram gerais, a implementação era feita no terreno. E, portanto, esta capacidade de deixar às equipas no terreno o espaço, a agilidade para inovar, para reagir, não só permite sucesso no campo de batalha, permite também sucesso no campo do ambiente competitivo em que vivem muitas destas organizações. E o terceiro ponto é um ponto que eu acho que é interessante, que tem a ver com a marca, e tem a ver com esta frase também do Tony Hsieh, em que ele diz que a nossa cultura, a um ponto, torna-se a nossa marca. Eu no outro dia não contei isto ali a Joana, encontrei um aluno em Barcelona, um aluno da Nova, e ele dizia-me que uma das coisas que os alunos sentiam era que o empenho das pessoas e a proximidade das pessoas dentro da organização se transmitia para o orgulho que eles tinham na organização. E eu achei isso uma coisa extraordinária. Os nossos consumidores, os nossos stakeholders, vivem este sentimento de pertença que nós criamos dentro das organizações, podemos passá-los para todos aqueles com quem trabalhamos nesta lógica de comunidade aberta. E para isto é importante também perceber que liderar não é só estarmos dentro da organização, mas podemos começar a gerir isto mais numa lógica de comunidade aberta, com os nossos fornecedores, com os nossos consumidores, com o nosso público, em que partilhamos o propósito e os envolvemos na nossa cultura para eles se sentirem atraídos por isso. Eu acho que muito do trabalho que fizemos, por exemplo, hoje, do ponto de vista de recursos humanos e do nosso brand, como employer branding e tudo isso, teve a ver exatamente com essa forma de estar, em que as pessoas se sentem, não, eu também quero fazer parte desta comunidade, eu também quero fazer parte deste sentido de propósito, eu também quero fazer parte deste grupo. E eu acho que hoje as organizações conseguem se distinguir também por causa disso. Eu não vos dou muito mais tempo, mas só queria acabar com este slide, que no fundo diz-vos que se esta é a opção que as organizações tomam, é fundamental o papel dos recursos humanos. Porque tudo passa de transformarmos uma abordagem de processos, de recrutamento, de bem-estar, que é uma abordagem que se vive hoje, para uma abordagem muito mais de gestão de uma comunidade. Pensar que, no fundo, o papel dos recursos humanos é criar uma identidade, criar a cultura, os códigos, celebrar esses códigos, envolver a comunidade interna e externa e fazer com que as organizações, no fundo, se tornem comunidades de pessoas animadas pela vontade de estarem uns com os outros e pela vontade de perseguirem esse propósito comum. E eu tiraria esta frase do Howard Schultz da Starbucks, em que ele diz que se nós conseguirmos criar um ambiente em que estamos rodeados de pessoas com a paixão e o compromisso para um propósito comum, tudo é possível. E eu acho que hoje, organizações inspiradoras, ágeis, inovadoras e que passem para fora este ambiente de cultura, são as organizações que do amanhã vão ganhar. E acho que é a forma de assegurarmos que as pessoas não vão embora, mas, sobretudo, é a forma de assegurarmos produtividade, progresso e bem-estar aqui em Portugal. Obrigado a todos. Eu acho que não tem perguntas, mas... Obrigado. Daniel Traça, muito obrigado pela apresentação e pelos temas que nos trouxe e certamente vão ser aprofundados não só aqui durante esta conferência, mas daqui para a frente também. Eu ouvi atentamente a apresentação e o Daniel fala muito em erro. Eu não sei se a nossa cultura está preparada culturalmente em Portugal para lidarmos com o erro. Esse eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos. Acho que as pessoas aqui também, eu já convivi em multinacionais e empresas portuguesas, as multinacionais partilham muito esse desafio para as pessoas. Não sei se a nossa cultura vai muito. Eu acho que culturalmente é um grande desafio que temos que enfrentar, mas cá estaremos. Bem,
Demora um bocadinho mais de tempo, mas o caminho faz fazendo. Vamos então dar seguimento ao nosso programa, com uma segunda apresentação, e temos o gosto de contar com Miguel Gonçalves, comandante executivo da Magma Studio, que nos traz uma apresentação que tem o sugestivo e enigmático título Será que Picasso tinha razão? Miguel Gonçalves, muito obrigado pela presença e participação. Palco, é seu. Muito obrigado. Que ponto era este? Ok. Bom dia. Estão bem dispostos? Antes de mais, muito obrigado, Leonor e Ricardo, pelo simpático convite. É importante o trabalho que vocês fazem e espero de alguma forma poder contribuir e lançar algumas ideias que possam ser úteis. E é bonito ver assim tanta gente a discutir temas tão prementes. Agradecer também ao Daniel, lançou aqui um conjunto de insights particularmente relevantes. Eu não alinhei a minha apresentação com a dele, mas a verdade é que, como inevitavelmente vocês vão ver, enfim, há pontos comuns. E para fazendo já o disclaimer, o Picasso tinha razão sobre muita coisa, como se calhar a leitura atenta sobre a vida dele vai justificar, mas eu vou fazer um ponto de vista muito específico sobre isso. A minha apresentação está desenhada em torno de 3 grandes dimensões, portanto, primeiro gostava de lançar aqui um conjunto de ideias sobre Scope, no que respeita aos jovens. Este tem vindo a ser o território que a nossa empresa navega há quase 15 anos, portanto, a nossa grande missão é aproximar a academia da economia, criar programas, modelos e iniciativas que possam ajudar estes jovens a sonhar mais em Portugal e a fazer mais em Portugal e em bom rigor pelo mundo inteiro. Há uma expressão que eu gosto muito do Saramago, eu penso que foi na Viagem do Elefante que ele diz: os velhos não podem o que sabem e os jovens não sabem o que podem, e isso tem sido uma máxima que me tem orientado no trabalho que nós fazemos. E para terem uma ideia, nestes últimos anos, atualmente, por exemplo, no dia de hoje, nós temos um programa que se chama Escola das Finanças, que começou o ano passado e que pretende educar finanças em Portugal, sobretudo com os jovens. Infelizmente somos o pior país da Europa, um dos piores países da Europa. E neste momento temos 11 mil jovens durante este primeiro mês do ano, durante 6 semanas, a fazer educação financeira. Temos um programa que se chama Talent Bootcamp, que em cada edição junta 200 alunos universitários e cerca de 200 empresas, durante 2 dias. Acontece há 13 anos, passaram por lá mais de 35 mil jovens, criou 15 mil postos de trabalho. Fazemos todos os anos cerca de 200 workshops em universidades e, portanto, o nosso contacto e a proximidade que temos com as academias e com esta população é muito grande. E, portanto, no início haverá esta parte sobre Scope, depois apresentar-vos-ei estatísticas sobre o que é que estes jovens valorizam, o que é que querem, o que é que esperam, quais são as suas expectativas e depois, por fim, um conjunto de ideias para as nossas organizações, 2 ideias para atrair, 2 ideias para reter. Este tema da encruzilhada parece muito oportuno nos dias de hoje. E neste momento eu estou a estudar uma obra que eu recomendo a toda a gente aqui em sala. Comprem o livro porque é importante, chama-se As Causas do Atraso Português. É uma literatura, é uma obra recente, do Nuno Palma, de novembro do ano passado. E, entre outras coisas, ele mostra que em 1850 Portugal já era, à época, em 1850, o país mais pobre e atrasado da Europa Ocidental. Em 1900 tínhamos 75%, portanto, pré-implementação da Primeira República, tínhamos 75% da população analfabeta. Portanto, a encruzilhada que nós vivemos hoje, infelizmente, não é circunstancial, nem existe apenas a curto prazo. Isto é uma coisa antiga, legatária, e infelizmente eu acho que não vai mudar tão cedo, porque, como o Daniel aqui mostrou, 1 em cada 3 jovens dos 18 aos 39 anos vai-se embora. São quase 900 mil pessoas. E estas pessoas não vão embora porque as nossas empresas não são suficientemente diversas. Estas pessoas não vão embora porque os nossos ambientes de trabalho são agressivos ou porque não há projetos entusiasmantes para trabalhar em Portugal, porque há. Estas pessoas não vão embora porque as empresas não estão socialmente comprometidas e não plantam árvores suficientes. Estas pessoas vão-se embora porque há muita coisa gira para comprar, há muito mundo para viajar e a felicidade, o conceito de felicidade que nós temos vindo a criar nos últimos tempos, infelizmente não é compatível com este país. Porquê? Porque nós não podemos pagar. Essa é que é a verdade. Quem paga em moedas não recebe o troco em notas. Isso é uma realidade indiscutível. E a verdade é que felicidade, como vocês sabem, custa dinheiro. Só pensa que felicidade ou que dinheiro traz felicidade quem nunca o teve. Mas a verdade é que todos nós sabemos que felicidade custa dinheiro e estes jovens, e bem, estão-se a ir embora. E, portanto, a encruzilhada que nós temos pela frente vai continuar porque, infelizmente, dramaticamente, nós não vamos conseguir pagar-los em conformidade com as expectativas que eles têm. E a verdade é essa, criar uma carreira boa e bonita e exigente em Portugal, em qualquer parte do mundo, pá, mas já que é para chorar que seja num Ferrari, essa é que é a verdade. E portanto eles estão-se a ir embora, infelizmente. E esse é provavelmente um dos mais graves problemas que as nossas organizações enfrentam no curto, médio e longo prazo.
Para dar então aqui algum scope. Há muita investigação que mostra isto, não ainda em Portugal, mas se vocês analisarem a investigação, sobretudo no contexto norte-americano, há uma quantidade incomensurável de investigação sobre esta população dos 15 aos 25, imensa, e de facto a investigação sugere que esta é uma geração muito impaciente, com pouquíssima tolerância à frustração. São pessoas que querem ser CEOs num quarto de hora. Estou aqui na empresa há 4 meses, ainda não fui promovido, não percebo porquê. Ninguém me convida para as reuniões de board, não tenho nenhum tipo de autonomia sobre o que é que a empresa vai fazer e como é que conduz a sua estratégia de médio e longo prazo. Eu sinto-me mal porque, de facto, estou aqui há 4 meses e ainda não fui promovido. Quando, de facto, as coisas se tornam particularmente intensas, muitas destas pessoas preferem abandonar a organização do que ter as conversas difíceis. Todos vocês que trabalham no mercado de talento sabem isto. Quantas são as pessoas que regularmente saem das nossas organizações por motivos que, se nós soubéssemos, nós podemos intervir, mas para eles e para muitos deles é mais difícil ter a conversa do que simplesmente aceitar uma proposta ao lado, porque podem, e depois, por e-mail, dizer, olha, lamento, mas neste momento vou continuar a minha vida num outro sentido. Vemos que os seus mecanismos de coping são menos eficazes. Nós falamos muito de resiliência e, se me permitem a franqueza, eu detesto essa palavra. E se vocês forem ver o que é que significa mesmo, qual é a etimologia da palavra, resiliência é a competência para voltar ao normal. O que é pateta, ou seja, nós submetemos as pessoas a uma elevadíssima pressão e depois dessa mesma pressão nós não queremos que elas voltem ao sítio onde elas estavam, nós queremos que elas cresçam e progridam. Uma coisa espetacular que eu tenho aprendido na montanha, e sobretudo percebi isto nos Himalaias a primeira vez que escalei lá, foi a expressão sair da zona de conforto não é propriamente inteligente, é mais interessante a expressão ou o conceito de expandir a zona de conforto. Eu gostava um dia de fazer Everest, mas se for hoje morro. E se convidar a Leonor e o Ricardo para virem comigo e o Daniel, morremos lá os 3. Portanto, antes de fazer 8.900 é preciso fazer 8. E antes de fazer 8 é preciso fazer 7. E antes de fazer 7, 6,5 e assim sucessivamente. Exposição gradual e sucessiva ao desconforto. Aumentar o scope dos territórios onde eu me sinto confortável para dominar aquilo que é necessário. E, portanto, a verdade é que, quando nós falamos de resiliência, estamos a sugerir às pessoas que se submetam a um contexto difícil e exigente e depois voltem ao sítio onde estavam. Eu gosto muito mais de um conceito do autor, que o Daniel apresentou aqui, que é o Nassim Taleb, que ele fala de antifragilidade, que é um conceito muitíssimo diferente de resiliência. Aquilo que nós precisamos hoje é de pessoas que sejam antifrágeis. Um fenómeno de crescimento pós-traumático. Carrega Vicente, aguenta que é serviço, mas depois disto, tornas-te melhor pessoa, melhor colaborador e estás mais preparado para os desafios que aí vêm. Vemos também que estes jovens estão mais ligados do que nunca, mas estão sozinhos. Infelizmente, se vocês consultarem investigação sobre esta população, a percentagem de suicídio neste momento, sobretudo na população norte-americana dos 13 aos 19, é um spike, é um pico. Se vocês virem a evolução dos últimos 200 anos, neste momento aumenta dramaticamente. E eu acho que, se me permitem, acho que não estou a ser arrogante quando sugiro isto, mas acho que o Maslow se enganou. O Maslow, como sabe, na base da pirâmide coloca as necessidades fisiológicas, comer, dormir, um sítio onde estar mais ou menos protegido da chuva e do ambiente. Maslow desenhou aquilo num contexto muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Estes miúdos, estes jovens não se estão a matar porque não têm comida e porque não têm sítio para dormir. Eles estão-se a matar porque estão sozinhos e têm um desespero profundo, não veem esperança nas suas vidas. E, portanto, estas pessoas passam muito tempo online. Se vocês falarem com a população destes jovens, neste momento, estes miúdos passam entre 2 e 3 horas por dia, todos os dias, não é um dia por semana, 2 a 3 horas por dia, todos os dias, online, ligados a uma rede como o TikTok, que tem uma visão de felicidade muito diferente daquilo que, novamente, nós, enquanto sociedade, podemos suportar. E a verdade é que isto, mais do que os aproximar, aliena-os, torna-os sozinhos. Portanto, quando eles começarem a trabalhar nas vossas organizações, tenham isto em consideração. Igualmente relevante é este tema da sensibilidade crescente à saúde mental, também em parte porque estão mais doentes, estão mais ansiosos, estão mais frágeis e, portanto, estão mais tolerantes à importância de discutir o tema. O tema da diversidade também está no topo das suas prioridades. Eles mudam mais frequentemente e passam menos tempo nas organizações. Portanto, independentemente de nós criarmos organizações extraordinárias e perfeitas, muitas vezes eles não vão sair da vossa empresa porque não gostam de trabalhar convosco, eles vão sair da vossa empresa porque no ADN deles está impressa esta ideia em epígrafe de eu quero ver o mundo, quero fazer mercados B2B, mercados B2C, território doméstico, internacional, equipas grandes, equipas pequenas, fazer consultoria, depois fazer retalho, depois fazer FMCGs, experimentar muitos mercados. Portanto, às vezes nós penalizamos-nos demasiado, nós empresas ou equipas de talento, porque as pessoas se vão embora, muitas vezes elas não se vão embora por condições objetivas relacionadas connosco, vão-se embora por questões relacionadas com elas e por aquilo que, enquanto coletivo e sociedade, lhes dissemos que era bom fazer, colecionar experiências. Temos aqui uma geração de colecionistas. E depois, por fim, vemos também que eles estão muito pressionados financeiramente, e isto está relacionado com muito deste turnover que nós sentimos. E depois, por fim, uma coisa que me parece gritante, eu acho que nós estamos a desenhar os ingredientes para aquilo que pode ser provavelmente uma das maiores catástrofes sociais que nós temos em perspectiva,
que é o tema precisamente da felicidade. E este discurso dominante da felicidade, acho que infelizmente se vai virar contra nós. Ainda bem que nós estamos a colocar a conversa em cima da mesa, ainda bem que todos, enquanto coletivo, discutimos a importância de sermos felizes, plenos, amplos e vivermos uma vida boa, que vale a pena ser vivida. Esta é a definição de Platão sobre o que é felicidade. Mas a verdade é que tanta conversa sobre ela vai ter um impacto negativo. Porquê? Porque, novamente, vamos criar uma definição de felicidade que simplesmente, praticamente ninguém consegue acompanhar. Eu não vou às redes sociais há muitos anos, em parte por isso, porque as redes sociais, durante muito tempo, faziam-me sentir eu sou um estúpido, sou um idiota, toda a gente tem uma vida melhor que a minha, porque são 3 da tarde, eu estou a trabalhar e vejo tanta gente a beber morritos em Cuba. A minha vida é lamentável. A minha vida é um drama. O princípio básico do estoicismo, isto já é antigo, portanto, do estoicismo 2300 anos atrás, isto já é uma ideia antiga. O princípio básico do estoicismo e do budismo também é felicidade, é sobretudo o delta que existe entre as expectativas que eu tenho para a vida e aquilo que a vida me dá. E, portanto, mais do que estar sistematicamente a desejar uma vida que não tenho, se calhar devia-me habituar a gostar da vida que tenho neste momento e continuar a transformá-la de uma forma positiva. Mas a verdade é que nós estamos a criar, todos juntos, coletivamente, uma definição de felicidade que depois não vai ter correspondência com a realidade. E, novamente, também aqui, nós, empresas e organizações, temos uma culpa muito dominante. Se isto fosse uma sala de jovens, e eu, como vos digo, passo muito tempo com esta população, passo muito tempo com estes rapazes e raparigas e muito tempo com empresas, em contacto com eles. E o discurso dominante é: passamos a era das startups, já passamos a era dos matraquilhos, não é? Porque venho para o nosso escritório, temos matraquilhos e mesas de ping-pong e muffins nas copas e tens um work-life balance extraordinário, só faltam unicórnios cá dentro, mas é tudo incrível. Passamos o tempo a dizer às pessoas que as nossas empresas são a Disney, é um filme da Pocahontas. Mas depois, tudo aquilo que já o Ricardo e o Daniel subscreveram aqui, não é a Disney, é o resgate do soldado Ryan, essa é que é a verdade. Aquilo que nós vemos todos os dias é que criar carreiras extraordinárias é difícil. E é errado, e se me permitem, fraudulento, dizer às pessoas que toda a gente pode ter a carreira que quer, que pode seguir os seus sonhos, as suas ambições e as suas expectativas. E, novamente, para mim, ser feliz custa-me horrores. Ser um bom filho, um bom amante, um bom irmão, um bom colega, um bom manager, um bom maestro de equipa, um bom amigo, custa-me imenso. Portanto, sedimentar coletivamente esta ideia de que ser feliz é a coisa mais elementar do mundo, acho que vai ter um impacto muito negativo. Porquê? Porque alimenta expectativas em conformidade que depois não vão ser cumpridas. Entrando nos dados que me parecem relevantes, isto é uma investigação que nós fazemos todos os anos, chama-se As Empresas Mais Incríveis de Portugal. Nesta última edição, que é recente, de janeiro, portanto, tivemos mais de 9.000 respostas. Estes jovens vêm da esmagadora maioria das academias que vocês, de uma maneira ou de outra, reconhecem. 32% são alunos de disciplinas financeiras, 45% são alunos de tecnologias, depois há alunos de outras áreas. Portanto, eles estudam nestas academias. Falou-se aqui da Nova SPE, do ISCTE, do ISEG, enfim, das boas business schools, das boas tech schools, não apenas em Lisboa, circunscrito em Lisboa e no Porto, mas um pouco demograficamente distribuído ou academicamente distribuído pelo país inteiro. O que é que a investigação sugere e mostra? Primeiro, quando nós analisamos os indicadores daquilo que são as empresas mais atrativas de Portugal, há uma correlação muito grande entre a employer brand e a corporate brand. E aquilo que o Daniel falava aqui ao bocado do Tony Hsieh das Apple tem uma correspondência com a realidade enorme. A cultura é a tua marca. E, portanto, aquilo que as pessoas sentem pelas organizações é aquilo que, de certa forma, está relacionado com a desejabilidade dessa mesma organização. E depois outra coisa muito importante é organizações presentes têm marcas mais competitivas. Organizações que estão presentes frequentemente no campus e que interagem sistematicamente com os alunos têm uma notoriedade de marca superior e isso significa que, naturalmente, são mais desejáveis para eles. Uma nota importante para toda a gente aqui que trabalha em mercados B2B, o CTT e a Superboc e a Vodafone e a nós são marcas que estão em contacto com eles todos os dias. Marcas e indústrias de serviços, porque não fazem parte do imagino. Ninguém nasce a querer trabalhar na Deloitte, não é? Essa é que é a verdade, todos nós sabemos. Ou na UI, ou em qualquer outra grande consultora, marcas B2B têm um esforço adicional que é necessário percorrer e fazer. Outra coisa muito interessante é as expectativas salariais, e já falamos aqui sobre isto. Infelizmente, o meu avô dizia isso, há sempre um mundo melhor, custa mais dinheiro, mas a verdade é claramente essa. Estes jovens têm expectativas salariais que infelizmente nós não conseguimos acompanhar, e se me permitem a franqueza, eu acho que este problema não vai mudar. Eu tenho o prazer de trabalhar, nós desenhamos programas de talento de muitas organizações que estão aqui em sala, já vi ali o Pedro, da Superboc, do BPI, do Santander, do Novo Banco, da Fidelidade, da Cibes, da L'Oréal, de uma quantidade enormíssima. Uma coisa são os salários que as empresas podem pagar aos jovens, outra coisa é aquilo que à mesa da reunião eles nos dizem que gostavam de pagar e até podiam pagar.
Só para que subir o salário 20% ou 30% a um jovem, eu tinha que subir o salário 20% ou 30% ou 40% a 50% da minha organização, e não há PNL que recupere isto, que aguente isto. Eu não posso ter uma pessoa de 23 anos a ganhar 1.900 quando o chefe dela está aqui há 3 anos só ganha 1.500. Não vai acontecer. E é por isso é que nós não vamos continuar a ser competitivos para eles. Não vai simplesmente acontecer. Isto não é perda de esperança. O Churchill dizia aquela expressão muito bonita: os pessimistas em cada oportunidade veem problemas, os otimistas em cada problema veem a oportunidade, mas aqui não vale a pena ser otimista nem pessimista. É o que é. E é com isto que nós temos que trabalhar, infelizmente. E, portanto, muitos daqueles que são os melhores talentos que este país anda a formar, e andamos a formar jovens do mundo para o mundo, eu subscrevo em absoluto aquilo que o Daniel diz. Tenho muita dificuldade em acreditar que um miúdo de 22 anos a terminar os seus estudos na Dinamarca, ou em Silicon Valley, ou em Singapura, seja muitíssimo mais sofisticado e desenvolvido que alguém que acaba o curso aqui, ou em Braga, ou no Porto. Não acredito. Um bocado como as maratonas. Não sei se já fizeram maratonas. Maratona é coisa de tipos de meia-idade, é verdade. Mas quando dá o tiro para a prova, tirando aqueles 10 ou 15 que estão ali na linha da frente, todos nós outros não estamos a correr para ganhar, só estamos a correr para ganhar a nós próprios, para chegar ao fim. Eu lembro-me, a primeira maratona que eu fiz, o meu pai era um tipo difícil, militar, à moda antiga. 18 não é 20. Chegavas lá com o 20, 20 a matemática, se fosse 20 a tudo. Nunca chegava. Eu quando fiz a minha primeira maratona, liguei-lhe todo contente, feito pateta, já devia saber. Todo contente, então pai, consegui. Cheguei ao fim, fiz a maratona de Estocolmo. E ele diz: e ganhaste, filho? Pai... eram 15.000. E ele faz um silêncio muito longo e desconfortável. Pronto, chegaste ao fim. Foi como se fosse uma coisa menor. Mas to cut a long story short, todos nós estamos no mesmo sítio quando a maratona começa. Ao fim de 1 hora, uns estão no quilómetro 15, outros estão no quilómetro 5. Ao fim de 1 hora e meia, 2 horas, uns estão no quilómetro 25, outros no quilómetro 10. Nunca mais se encontram na vida inteira. Nunca mais, naquela prova não se encontram. Com os jovens acontece o mesmo. Aos 22 está toda a gente no mesmo sítio, o problema não é o ponto de partida, o problema é aos 30 anos está toda a gente em sítios já diferentes e as assimetrias, o delta já é tão grande que eles não se vão simplesmente aproximar. Expectativas salariais, portanto, a média global de valores líquidos 1.207, superior naturalmente para perfis de tecnologia do que para perfis de gestão. Confirma-se isto desde a primeira edição do estudo, esta é a 8ª, os rapazes têm expectativas salariais superiores às raparigas, tradicionalmente variou sempre entre 9% e 13%, e não estranhamente os alunos de tecnologia têm expectativas salariais superiores aos alunos de disciplinas financeiras. Aqui podemos ver como é que a distribuição é feita, portanto, não estranhamente, expectativas mais altas na Católica, na Nova e no ISEG, e depois na tecnologia, no técnico, na FEUP e na Nova FCT. Importante também são os setores de atividade mais desejados para estes jovens: tecnologias de informação, consultoria, automóvel e transportes. Consultoria tem vindo a ser um case study muito particular. Novamente, carrega Vicente, aguenta que é serviço. Os jovens têm uma relação de amor-ódio muito particular com as consultoras, mas por mérito próprio. Qualquer uma das Big Four hoje é muito diferente das Big Four há 10 anos atrás. Radicalmente. Eu trabalho com os 4, literalmente. Há muito tempo, há uma década. E aquilo que é o ambiente de trabalho hoje e o investimento que estas consultoras fazem hoje é incomportavelmente diferente daquilo que acontecia há 10 anos atrás. Não estou a dizer que não haja pessoas a trabalhar 10 ou 12 ou 13 horas por dia na UI. Mas provavelmente porque querem ser partners, não porque o Miguel Farinha lhes pede ou as obriga. De todo, o trabalho já não está dimensionado dessa forma. E eles têm-se esforçado muito para comunicar isso às pessoas. E depois também automóvel e transportes. O que os jovens nos dizem é porque são mercados que estão associados a muita inovação, e com a inovação vem investimento no desenvolvimento de competências. Isto aqui, se calhar, viola ou transgride um pouco aquilo que podem ser as representações daqui de algumas pessoas. Portanto, não há nenhuma correspondência com aquela ideia de que os jovens querem trabalhar em casa. Não há. Portanto, 76% prefere e gosta da possibilidade de ter um modelo híbrido, 18% um modelo presencial, e apenas 6% quer trabalhar full remote em casa. Eu acho que eles já perceberam que no escritório se aprende muita coisa por osmose. Numa fase inicial de carreira é importante de facto estar lá, não apenas para viver a organização, para aprender, para crescer, mas também porque novamente casa é muito solitária de uma maneira ou de outra. Mas para toda a gente que aqui em sala acredita que os jovens querem trabalhar em full remote, não é verdade. Se calhar a partir dos 30, 35 anos isso já acontece com mais frequência. Nesta fase, nesta altura do campeonato, não é o objetivo deles. Adicionalmente, muito importante para todos vocês aqui, para todos nós aqui: o que é que tu esperas da tua chefia?
empatia e disponibilidade. Portanto, eu espero que esta pessoa esteja lá sistematicamente. Falou-se aqui do tema dos erros. O problema, como todos vocês sabem, não é cometer erros, é repeti-los, é aí que nós perdemos dinheiro. Portanto, o cometer erros muitas vezes, inclusivamente, é uma métrica de progresso. Estamos a desbravar um território novo onde nunca estivemos. O erro é uma aproximação à verdade, isto é indiscutível, de certa forma. O custo é quando nós estamos a repeti-los e, portanto, aquilo que eles esperam das suas chefias é empatia e disponibilidade, a pessoa no trabalho e a pessoa fora do trabalho, tudo no mesmo sítio. Isto é um desafio novo para todos nós. Depois apoio para me ajudar a crescer. Eu no centro do cosmos, literalmente. Tudo isto foi desenhado para mim e por mim. E, portanto, aquilo que aquela pessoa deve fazer é ajudar-me a crescer e estar sistematicamente a identificar comigo caminhos e oportunidades para esse mesmo crescimento. E depois, por fim, clareza e objetividade. Já aqui foi dito. Como vocês sabem, há várias academias em Portugal que nos últimos anos têm experimentado um modelo novo de pedagogia trimestral, ou seja, em vez de termos as cadeiras anuais ou semestrais, temos cadeiras trimestrais, e isto garante um conjunto de características positivas e negativas, naturalmente, se falarem com os alunos, mas uma delas é, quando o programa começa, as coisas estão muito determinadas, são muito claras, são muito objetivas, há uma métrica muito previsível entre investimento e retorno. Eu sei que X horas a estudar dá direito àquela nota, se estudar mais tenho uma nota superior, portanto, eles passam 5 anos num ambiente mais ou menos previsível, regular, e depois encontram a estocasticidade desta incerteza que aqui já foi apresentada de um mercado turbulento. E, portanto, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é isto. Tudo o que nós podemos fazer na nossa organização para desenhar clareza e objetividade vai pontuar positivamente com eles. O que é que eles esperam? Formações e oportunidade de desenvolvimento. Eu espero que 2024 seja o ano que finalmente se acaba de falar de soft skills e hard skills, porque a nomenclatura já era pateta antes da inteligência artificial, agora ainda é mais. Portanto, acho que esta é uma altura boa para nós falarmos de competências humanas e competências técnicas. Essas competências técnicas vão ser desempenhadas por nós, algumas vão ser desempenhadas por robôs, e depois competências humanas. E aquilo que tradicionalmente dá no scope de competências soft parece-me mais legítimo e interessante, e até a gente chamar-lhe competências humanas, literalmente, porque está no scope circunscrito daquilo que é o que nós queremos. É isto que eles valorizam, oportunidades de desenvolvimento, e este vai ser um dos claims que eu vou fazer a seguir. Na impossibilidade de pagar mais, forma-os mais, porque isto pode ser um investimento que as vossas organizações fazem sem que os chefes dele ganhem menos dinheiro do que eles, mas é aqui um território onde nós todos podemos competir. Como vocês sabem, em terra de cegos, quem tem um olho é rei, quem tem dois é um imperador, e, portanto, acho que esta é a altura de olhar de forma diagonal para o mercado. Se, de facto, isto é tão importante para eles, é aqui um dos territórios mais interessantes onde as vossas organizações podem competir, é transformar a empresa numa universidade. Já vou dar mais sequência a seguir. Depois, a integração da vida com o trabalho, porque, novamente, nós dissemos que era possível ter tudo e ter tudo ao mesmo tempo. E a verdade é que não é. O meu avô dizia muitas vezes, ou cantas ou assobias, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E nós andamos a dizer que dá para ter uma carreira mágica, extraordinária, ganhar muito dinheiro, ter uma família lindíssima, mas a verdade é que vocês sabem, pelo menos pessoas da minha idade, a partir dos 40 nós colecionamos muitas cicatrizes emocionais. Pessoas da minha idade já sabem isto, tudo na vida tem um custo de oportunidade. Não é? Tapas o pescoço, destapas os pés, destapas o pescoço. Portanto, a ideia ridícula, segundo a qual dá para ter tudo e ao mesmo tempo, acho que os vai magoar, mas seja como for para eles, é muito importante o tema da integração da vida com o trabalho. E notem que muitas vezes, o Daniel também tocou no tema, é sobre percepção de escolha. É sobre eu ter a percepção de que vou escolher. Eu ter a percepção de que tenho agência sobre mim, sobre o meu trabalho, onde trabalho, como trabalho, quando trabalho e com quem trabalho. E depois, por fim, naturalmente, remuneração e benefícios, mas notem, não é por estar em terceiro que a diferença é muito grande. É igualmente relevante. Também muito importante aqui, objetivos de carreira. Ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida familiar, desenvolver competências, novamente técnicas e humanas, e depois sentir que faça a diferença e que tenha impacto no meu trabalho. Sentir que podemos lhe chamar propósito, podemos lhe chamar fazer a diferença, podemos lhe chamar ter uma voz ativa, mas saber que não vai ser irrelevante. Importante o que é? É aquilo que faz falta. Pronto, eu queria me sentir importante. Queria sentir que faço falta. Queria sentir que passei 20 anos a estudar, porque é isto dos 3 aos 23. Queria sentir que passei 20 anos a estudar para agora o meu know-how e o meu talento e a minha voz ser capitalizada e mudar alguma coisa, não apenas na minha vida. Igualmente importante é o que é que os levaria a mudar de empresa. E aqui, novamente, o tema salarial, uma oportunidade financeiramente melhor, ausência de crescimento e aprendizagem, e depois não haver alinhamento entre a cultura e os comportamentos da organização, mas aqui sim, a assimetria já é grande, de 26% para 12% é muito significativa aqui. Portanto, o que é que este slide realmente nos diz? É isto, a ausência de aprendizagem e de crescimento, é isto que eles mais valorizam. Portanto, aquilo que eu espero de uma organização é que ponha os dólares em cima da mesa.
Não passem o tempo nas universidades, nas feiras de empregos, no bootcamp e em qualquer outros fóruns a dizer que vocês são a coisa mais sexy do universo, mas depois dão a mesma formação a todos os colaboradores, está num MOOC qualquer, numa plataforma de e-learning e não se investe tempo, recursos e dinheiro a trabalhar o percurso de cada uma daquelas pessoas. Por fim, os receios, sentir que não estou a gostar do que estou a fazer, cometer erros e falhar no meu trabalho e depois não corresponder às expectativas da organização e do empregador. Muito importante também este slide. As redes sociais em que eles passam. Eu sei que para as nossas empresas é muitíssimo mais confortável comunicar no LinkedIn. Quando eu digo confortável, digo barato. É mais barato fazer um post no LinkedIn do que comunicar em vídeo. Naturalmente, nós sabemos. Até porque qualquer pessoa da nossa equipa escreve um post, mete uma imagem, mas nem todas as pessoas da nossa equipa pegam e constroem um storyboard para fazer um vídeo, conseguem filmá-lo e inclusivamente ser o ator do vídeo. Mas se vocês analisarem, onde é que eles estão tempo? Ou quais são as redes onde eles passam pelo menos 1 hora por dia? Não é no Facebook, nem no LinkedIn, é onde? Onde eles passam pelo menos 1 hora por dia é no Instagram, no TikTok e no YouTube, que são o quê? Redes eminentemente baseadas em vídeo. Portanto, esta é uma das grandes oportunidades daquilo que vem em diante para conversar com esta população. Agora, eu vou entrar na parte final e começava por aqui. Aqui há uns anos atrás eu vivi cerca de 6 meses na China. E uma coisa lindíssima que aprendi com os chineses foi, eles têm um ditado maravilhoso que diz: não importa se o gato é preto ou branco, se caçar ratos, está tudo certo. E isto é um insight muito importante para todas as empresas que estão aqui em sala. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é pintar. Mas eu não sei pintar. Infelizmente, a biologia não foi grata comigo. E por isso é que eu pinto, por exemplo, este quadro e quadros deste género. Se eu soubesse pintar, pintava quadros pequeninos, como o Dalí. Mas como não sei, olha, pinto quadros grandes de 4 metros, de 6 metros, de 8 metros. E é uma maneira de encontrar o meu rasgo. Para dizer o quê? De uma maneira ou de outra, todas as organizações aqui em sala têm os seus ativos, têm os seus pontos fortes, têm alguns trunfos, têm alguns ases para trazer para cima da mesa. Cada um de vocês ou cada uma das vossas organizações se vai distinguir mais ou menos em diferentes contextos, mas um dos temas importantes agora é como é que eu capitalizo o que de melhor nós temos aqui dentro. Acho que é um erro que muita gente está a cometer ou que muitas organizações estão a cometer, que é tentarem ser exatamente idênticas à próxima e fazer exatamente o mesmo que as outras fazem. Isto não devia ser sobre mimetizar o que os outros fazem, devia ser sobretudo sobre pegar naquilo que eu já tenho e capitalizar e trabalhar em cima disso. O Picasso dizia que os bons copiam, os génios roubam. E, portanto, mais do que copiar, é sobre roubar. Pega naquilo que os outros fazem, importa com aquilo que tu já fazes e faz uma coisa nova resultante. Portanto, daqui saem 2 ideias que me parecem que podem ser importantes para cada um dos territórios. Eu não vejo muitas empresas a pensar o talento há 5 anos. Vejo as empresas a pensar o talento agora. Precisamos de recrutar 20 jovens para este programa de trainees. Precisamos de contratar 3 senior managers. Precisamos de contratar 2 architect leads ou esta equipa para fazer IT ou o que quer que seja. Pensa-se no recrutamento e na agenda da atração no curto prazo. Vejo muito poucas empresas e, infelizmente, não trabalhamos com assim tantas num horizonte de 5 anos. Porque este tema é importante hoje e em 2029, na conferência da RH Magazine 49 ou 78, vai estar um tipo mais bonito do que eu, com umas sapatilhas mais interessantes e luminosas, aqui a falar sobre a importância de reter e atrair talento. Com a mesmíssima conversa, com a mesmíssima caracterização sobre os jovens. Portanto, um insight que me parece importante é, hoje, quando voltarem para as vossas empresas, perguntem aos vossos colegas da equipa de talento: nós estamos a pensar talento há 5 anos ou estamos a fazer apenas aquilo que precisamos para os KPIs deste quarter? Não é deste ano sequer, é para deste quarter. Ao bocado falava-se aqui da importância dos RH serem mais importantes junto dos boards executivos. Nunca isto foi tão verdade, nunca isto foi tão ímpar e importante. 2 ideias importantes para a atração. Uma das empresas que eu conheço que melhor faz isto em Portugal, curiosamente, é Deloitte, mas há aqui muitas a fazer isto bem feito. Como vocês sabem, muitas das pessoas que trabalham nos departamentos de recursos humanos trabalham lá porque não havia mais onde as pôr. Mas vocês sabem disto. Eu estou aqui há 15 anos a fazer consultoria com estas empresas todas que estão aqui, todas. Há empresas que têm equipas de recursos humanos muito grandes. Não é porque se precise, é porque não há onde pôr as pessoas. Nós sabemos. Aquela ideia de que as pessoas são o principal ativo da nossa empresa, se me permitem, isso foi dito por um tipo que não gera pessoas. Porque as pessoas certas são o principal ativo da empresa. As pessoas certas. Um colaborador numa empresa, uma pessoa que rouba não é um ativo, é um passivo.
Uma pessoa que faz mal aos outros não é um ativo, é um passivo. Uma pessoa que humilha os seus colegas e a sua liderança não é uma pessoa, não é um ativo, é um passivo. Portanto, não é sobre as pessoas, é sobre as pessoas certas. E aquilo que acontece com muita frequência é que colocamos pessoas que não são as pessoas certas a falar com os jovens. E isto é um drama para vocês, porque aquilo que devia ser feito hoje e que seguramente podia ser importante era vocês pensarem, temos alguma agenda clara com o nosso board, com a nossa gestão de topo sobre a importância que eles têm na forma como as suas marcas são apresentadas. Nestes vários programas que nós temos, colocamos muitas vezes CEOs destas várias organizações a falar com eles. O Ajay Banga faz 10 horas por mês. O Ajay Banga é o CEO da Citycard. Faz 10 horas por mês. Todos os meses investe 10 horas do seu tempo, do seu trabalho, para falar com alunos de escolas de gestão, de escolas de tecnologia. Isto é uma coisa que não se faz com muita frequência em Portugal. E, portanto, um grande insight que eu tinha para vocês é que olhem para a vossa organização, identifiquem quem são as pessoas mais entusiasmantes, mais alegres, porque para muitos destes jovens a empresa vai ser a interação, a qualidade da interação que eles tiverem com a pessoa com quem estão a falar. E, portanto, eu vou sentir pela empresa aquilo que sinto pelo profissional que está comigo nesta feira de emprego, ou neste bootcamp, ou neste fórum, ou neste workshop. Por fim, comunicação. Todos vocês veem na comunicação above the line, sobretudo a above the line, que é mais cara. O que é que nós vemos na comunicação? Produto, 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 serviço, serviço, serviço. Sistematicamente investe-se dinheiro a fazer marketing e comunicação de produto e serviço. Ainda não vi nenhuma publicidade na televisão de nenhuma empresa a falar sobre a importância de atrair os melhores talentos para Portugal. Portanto, há aqui um território muito bom, que é precisamente intensificar e diversificar. Como e onde? TikTok. Só por curiosidade, quem são as empresas que aqui neste momento estão presentes no TikTok? Pronto, point taken. Não é? Um dos motivos pelos quais a terceira força política que nós tivemos nestas últimas eleições chegou onde chegou não foi porque de facto há ali um apelo muito sedutor, é porque de facto eles estão a anos-luz, mas a anos-luz no TikTok de todas as outras forças políticas, todas. Agora, perguntando de pessoas, não de empresas, mas de pessoas, quem de vocês está no TikTok? Ok. Pronto. Só por curiosidade, quem é que aqui tem Instagram? LinkedIn, Facebook, Tinder. Certo, estou a terminar, eu sei, vou terminar. Mas reparem, muito importante, uma percentagem vastíssima, eu estou mesmo a terminar, uma percentagem vastíssima desta sala são pessoas que trabalham em talento e não estão no TikTok. É preciso estar no TikTok para perceber qual é o formato e a natureza daquele conceito de linguagem que é radicalmente diferente do que vocês veem no LinkedIn ou no Instagram. Porquê? Porque os vossos clientes estão lá. Por fim, para a retenção, deixo aqui algumas ideias muito importantes. Aprendi aqui há uns anos atrás uma coisa deliciosa com o engenheiro Belmiro de Azevedo. Num pequeno almoço ele dizia-me, sabe qual é a melhor maneira de resolver problemas, Miguel? Então, engenheiro, é não criar problemas. Usem o onboarding das vossas organizações com estes jovens, não para mostrar e para fazer corporate safaris muito giros e para comer muffins e fazer sunset cocktails, que é giro e simpático, mas eles também podem beijinho lá fora. Usem o onboarding para resolver problemas. Usem o onboarding para os conhecer, para desenhar planos de desenvolvimento individual. Eu sou diferente do Ricardo, da Leonor, do Daniel. Sou diferente de todas as pessoas nesta sala. Portanto, porquê é que eu tenho que ter um plano de formação e de competências exatamente igual a toda a gente que entra comigo, mesmo tendo objetivos diferentes, expectativas diferentes, ambições diferentes e competências diferentes? Porquê é que somos todos submetidos à mesma formação? Isto é cartesianismo, é industrial, mas estava na altura de terminar. Portanto, para cada pessoa, um plano de desenvolvimento, tanto competências humanas como técnicas. Um por pessoa, não a mesma formação para toda a gente. Importante também o tema do coaching e do mentoring. É preciso meter tempo a acompanhar estas pessoas e depois ver a empresa como uma universidade. Já que eu não te posso pagar mais, vou investir no teu talento. Como vou criar uma quantidade muito grande de iniciativas para que tu possas investir no teu talento. Vocês já ouviram certamente o ITO, o Innovation Time Off do Google, 80-20. E quando eu passei algum tempo em São Francisco, e a Google foi uma das empresas onde eu estive há algum tempo, aquilo não é branding, aquilo não é comunicação. O Gmail vem dali, o Google Earth vem dali, portanto aquilo funciona mesmo. Acho que estamos na altura de começar a olhar para estes jovens e perceber, olha, se calhar 20% do teu tempo, já que eu não te posso pagar mais, 20% do teu tempo pode ser a estudar literalmente aqui dentro da organização, com uma variedade muito grande de perfis de formação, com exposição a diferentes colaboradores, mas já que eu não te pago mais, formo-te mais e capitalizo mais a tua carreira de médio e longo prazo. E depois, muito importante, para os mestres e para os managers, eu concordo em absoluto com aquilo que o Daniel disse aqui, o nosso grave problema, para além de uma terrível falta de ambição, não é? Caiu qualquer coisa ao chão e ninguém se lembra de apanhar. Além de uma grande falta de ambição neste país, o nosso problema, um dos graves problemas, está literalmente nas chefias de topo, nas lideranças. Carrega Vicente, aguenta que é serviço, é um modelo é medieval, simplesmente, é primitivo. Os maestros hoje, e maestro é quem? É a pessoa que conduz e influencia positivamente as outras pessoas. O Daniel tocou aqui naquele que é seguramente o verbo de ordem, inspirar.
E as pessoas inspiram pelo conhecimento ou pelo comportamento. E, portanto, estes mestres têm que ser o walk the talk, literalmente. E, portanto, as pessoas esperam que estes mestres e que estes managers ditem expectativas claras e objetivas. E eles precisam de ser formados para isto. É mais fácil antecipar que um colaborador bom é aquele que chega às 8 e sai às 8. Porquê? Porque está lá e muitas vezes o trabalho não está dimensionado, nem bem desenhado, para perceber se aquela pessoa está produtiva. Como eu não tenho as coisas bem dimensionadas para perceber se ela é produtiva, o que é que eu uso como análise? O tempo que ela lá esteve. Certo, mas eu posso estar 12 horas no trabalho, mas se metade dessas 12 horas estou com a cabeça na lua, não estou lá com o corpo, mas não estou lá com o coração nem com a mente, na verdade não trabalhei 12 horas, nem tão pouco metade, se for preciso. E, portanto, muito importante o tema das expectativas. Vocês têm que formar os vossos colegas para fazerem isto. E se calhar é difícil porque têm que ser as equipas de talento e de recursos humanos a formar para cima e dizer ao board: olha, meus caros, é preciso vocês aprenderem a estabelecer expectativas claras e objetivas. É preciso os jovens estarem envolvidos no negócio. Vou terminar, Ricardo, desculpa, sei que estou a ser muito deselegante. Quantos de vocês convidam um jovem de 20 anos para reunir com o board? Para estar a assistir à reunião do board? Pronto, está respondido. É preciso fazer isto, é preciso envolvê-los na tomada de decisões e pelo menos explicar-lhes qual é o racional pelo qual se tomam decisões, dar-lhes autonomia, apoio e feedback, novamente, para os acompanhar e depois tornar o trabalho ultra interdependente, que é aquilo que eles mais valorizam. Se as pessoas estão sozinhas, o trabalho pode ser desenhado de forma a cada um de nós capitalizar o coletivo e o todo. Muito obrigado, um bom abraço e até breve. Bem, Miguel, muito obrigado por esta apresentação, um bocadinho mais longa do que estava previsto, e realmente agora temos uma encruzilhada, mas é de programa e de agenda, mas pronto. Jorge, eu convidava-te já a vir, então, se não te importas. Vamos dar então continuidade ao nosso programa, depois destas duas fantásticas apresentações. E vamos ter uma conversa de líderes e temos aqui o nosso convidado. Desta vez convidámos o Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé. Jorge, muito obrigado por teres aceito o convite para falar. E o desafio que lançámos aqui, que foi lançado, era falar sobre o impacto da demografia e dos fluxos migratórios na gestão de pessoas. E estas duas primeiras apresentações foram muito interessantes e falaram basicamente da capacidade e competências dos jovens. O Miguel agora falou do que se tem que fazer com os jovens. A questão toda é que, em Portugal, na verdade, há um envelhecimento muito grande da população. E temos uma população muito envelhecida e com tendência para não melhorar. E, portanto, ou seja, o Miguel também estava a falar que havia certas coisas e o Daniel que não melhoram, mas o nosso espectro, neste momento, de tendências a nível demográfico é para termos cada vez menos jovens. Os jovens, pelos vistos, os que ainda pouco temos, não ficam cá, mas temos uma população relativamente... Somos o país mais velho da Europa. Que impacto é que isso tem no nível de gestão de pessoas? Ou seja, onde é que tu estás a pensar, onde é que nós pensamos poder ir recrutar e buscar essas pessoas? E eu depois a seguir já falo também de uma coisa que eles falaram, pergunto sobre os fluxos migratórios. Mas a nível da democracia, atendendo ao envelhecimento da população, que desafios é que são lançados para uma gestão de pessoas? Olha, como em tudo, a primeira reflexão é que se anda a produzir pouco. E neste segmento de negócio. E por isso nós já criamos duas soluções. Fizemos um hotel só para crianças e temos 3 hotéis só para adultos. Para quem não funcionar ali é de facto melhor desistir. Porque aquilo está tudo feito para a coisa correr bem. Mas isto, brincadeira, a verdade é que se produz menos, há menos crianças e a tendência é generalizada. E depois tem a ver com outro fator que eu pensei que era mais o nosso tema, que era a questão da imigração, e que nós verificamos que chegam imigrantes que produzem muito mais do que nós aqui no território, o que nos vai levar a situações como acontecem na França hoje, ou como acontece na Índia. A Índia fez uma separação na época da separação da independência da Inglaterra e criou o Paquistão para os muçulmanos, e na Índia ficaram os hindus. Poucos muçulmanos ficaram na Índia, mas como uns produzem exageradamente mais que os hindus, que têm limitações até legais para produzir mais filhos, hoje já há 150 milhões de muçulmanos na Índia. Isto passa-se também na Europa e passa-se nos nossos países hoje, os imigrantes que nos chegam. Este tema da imigração tem que ser visto de uma forma que infelizmente não é visto. Isto é falado sempre, ou há uma corrente dos xenófobos e idiotas com avaliações sobre estas situações muito
marcadas por uma ideologia estúpida e não veem o problema da realidade da imigração, até por uma razão. Hoje nós temos imigração, nós que já fomos um país que era emissor de imigrantes em grandes quantidades, invertemos de algum modo durante algum período este ciclo, mas hoje, surpreendentemente, coexistem os dois, ou seja, exportamos muita gente e importamos muita gente. O que não é mal de todo, porque vamos ver, nós não estamos a fazer isto por uma necessidade de responsabilidade social, de solidariedade, estamos pura e simplesmente a fazer isto por uma razão que precisamos, e efetivamente, mas precisamos de atenção, e aqui é que está o problema fundamental, e que se tem que falar disto com uma certa clareza. Nós temos que ter um controle sobre aquilo que fazemos, porque um dos principais riscos, nós importarmos gente descontroladamente, tem a ver com um engano tremendo, que é não darmos condições a essas pessoas que estamos a importar. Nós temos que criar condições, mas nós também estamos a atravessar uma fase tão difícil em que nós não conseguimos produzir habitações para os que cá moram e hoje, para termos uma absorção da imigração, deveríamos ter necessariamente uma política de habitação que não se limitasse, como noutras coisas, a fazer campanhas e a fazer discurso e a fazer coletivas de imprensa para anunciar grandes medidas que depois não traduzem em nada e que são puras ficções. Nós hoje precisávamos ter uma política de habitação importante porque está diretamente relacionada com o trazer gente e até está também relacionado com o sair gente. Hoje há muito jovem que vai embora porque uma das coisas que o poderia levar a ficar aqui, independentemente da atratividade maior ou menor da empresa onde ele trabalha, teria um outro aspecto que era o seguinte, que era ter umas condições de vida mais simpáticas, mais agradáveis, mas começa logo com uma dificuldade tremenda. Ele hoje não consegue comprar uma casa. E parece que não vi ainda medidas nenhumas para isto, porque a principal medida seria, como em tudo na vida, era fazer casas. É como também na falta de crianças, nós como não podemos fabricá-las, nem podemos robotizá-las, vamos ter que criar incentivos, e os incentivos estão também relacionados naturalmente com a estabilidade, com o emprego, com a casa. Eu diria que este problema hoje, eu costumo dizer que nós devemos, eu gosto muito de provérbios, e há um provérbio que diz que quando a gente vê as barbas do vizinho arder, devemos pôr as nossas de molho. E hoje este problema de imigração é um problema muito sério. Não que nós, que fomos durante anos alimentados pelos nossos imigrantes, que era quem nos mandava as remessas de imigrantes, equilibravam durante muitos anos a nossa economia, de uma forma não muito positiva muitas vezes, mas que o dinheiro vinha e era importante, acabava por ser, embora gerava inflação, gerava uma série de situações desconfortáveis para a economia, mas hoje o que é que nós devíamos fazer? Temos que ver os problemas globalmente, porque nós aqui em Portugal hoje não temos muito tempo para falar, mas hoje, sabes que eu gosto de falar, hoje o que é que era muito importante? Era nós termos, procurarmos ter soluções de conjunto. Por exemplo, o problema da habitação, em vez de se concentrar as energias e os esforços em encontrar um conjunto de medidas que de facto produzam resultados, nós vamos procurar encontrar ou criar os responsáveis pela crise. É os vistos gold, é os senhorios, terríveis alguns deles, são mais pobres que os inquilinos, mas a realidade é que são considerados os grandes perturbadores. Isto numa linguagem obsoleta e que não faz sentido nenhum. Nós temos, para um esforço de resolver um problema que é muito urgente, que é um problema básico do país, é resolvermos o problema da habitação das pessoas. Nós temos hoje cerca de 5.500 pessoas a trabalhar connosco e eu, como falo muito com as pessoas, maus hábitos, vão-me apercebendo das grandes dificuldades delas. E hoje eu diria que a grande dificuldade, e que está relacionada com tudo isto. Sim, sim. Mas agora diz-me uma coisa, aliás, a gente viu nas apresentações anteriores, ou seja, a maior parte da nossa imigração das pessoas que vão para fora são jovens com altas competências e especializados. Nós estamos a conseguir atrair na imigração também alguns especializados, mas maioritariamente são os não especializados, que nós também necessitamos e que Portugal também precisa, nomeadamente em certas áreas de setores, como o turismo e outros, nós precisamos das duas. Mas como é que conseguimos, como é que se consegue
e aquilo que estavas a falar da habitação, mas a nível, de, por exemplo, de formar e dar a formação adequada a tantos esses imigrantes que vêm para trabalhar, mas como é que as empresas conseguem formá-los e dar-lhes as competências necessárias? E, por outro lado, obviamente que há uma competição, uma concorrência cada vez mais maior pelos tais especializados. Que condições é que se podem oferecer, para além da habitação que já falaste, mas para conseguir atrair e ter cá estas pessoas? Hoje todos nós temos caído. Eu vou dizer uma coisa que não é muito simpático. Então vê lá. E que é o seguinte, nós nos últimos tempos, todos nós, até eu, dizemos repetidamente, não se aproveitou uma oportunidade extraordinária, que é termos uma juventude mais preparada do que alguma vez tivemos. Tivemos um governo com a maioria absoluta que não fez porra nenhuma, tivemos por aí fora uma série de coisas. Mas é também uma desculpa, porque muitos destes jovens, e eu hoje volto a dizer, ultimamente voltei a estar com essa preocupação de ter mais contacto e até participar em algumas admissões de pessoas para a nossa atividade. E eu cheguei a uma conclusão. As pessoas hoje estão muito mais conformistas que eu gostaria de ver. Podem ter mais preparação, mas não têm ambição e são muito conformistas e têm um desígnio, parece que se sobrepõe a tudo o resto, que é conforto, é não ir à luta e não puxar pela imaginação para fazer coisas. Agora é assim, eu sei o que é que nós fazemos. Isso não joga nada com os dados que eles trouxeram aqui há bocadinho. Pois não, mas eu estou a falar, isto é a mesma coisa que os cientistas que às vezes me vêm dizer assim, este equipamento agora produz muito menos. Eu, como sou muito básico, costumo fazer ensaios antes de comprar qualquer coisa e avalio o consumo efetivo de alguns equipamentos, seja lá de ar-condicionado, aquecimento de águas, painéis solares, faço as contas a tudo isso, porque gestão é isso mesmo, não é a gente ir atrás de uma onda ou de uma corrente. Mas voltando aqui ao que interessa, é evidente que tu podes ter a noção muito clara de que hoje sai para fora de Portugal muita gente, empregados de mesa. Se nós formos a Londres, não é gente com uma preparação superior que trabalha na Inglaterra. A maioria esmagadora da nossa imigração na Inglaterra é até relacionada com a atividade da hotelaria. Se fores à França, tens muita relacionada com a nossa atividade, em que já fomos bastante fortes e que temos vindo a cair rápido e eficientemente, que é a área da construção. Hoje os melhores profissionais da área da construção, não de topo, mas das atividades intermédias, têm imigrado. Mas eu diria o que é que nós fazemos. Nós temos há muitos anos uma coisa que se chama Academia Vila Galé, formação em contínuo. E temos hoje uma preocupação, mas que não foi fácil ainda conseguir implementá-la. Para além dos custos de formação, de captação de gente, que nós estamos a fazer em parceria com o IFP, o que é que nós estamos a fazer também? Formação para jovens à procura de primeiro emprego. Mas estamos a fazê-lo nós, com custo nosso, e diretamente é a nossa aposta, é apanharmos muita gente. Mas para isso temos também que criar atratividade nas carreiras, porque as empresas têm que se lembrar e avaliar porque é que muita gente vai embora por outros lados. É porque não é só... claro que os fatores são todos importantes, o ambiente de trabalho, a aprendizagem, a ética da empresa, os valores que a empresa prossegue, o modelo de exemplo que se dá às pessoas, mas também interessa uma remuneração, também interessa a carreira. E é preciso hoje criar condições. Nós, neste setor hoteleiro, fomos pioneiros a aumentar o salário mínimo, que neste momento, este ano, em janeiro deste ano, está em 960 euros, e para além disso, e a gente pergunta, é suficiente para proporcionar uma vida boa às pessoas? Não é. Isso temos que ter absoluta consciência disso, porque ou vivem com algum amparo junto de alguns familiares ou amigos, ou vivem em grupagem, como os contentores, ou então não têm, de facto, condições, porque não há mercado de casas. E não há mercado de casas porquê? Porque nos últimos 10 anos, para além de conversa balofa de todos os setores da atividade política, da esquerda à direita, ninguém produziu casas. Nós tivemos um esforço neste país muito grande. Eu tirei o meu curso a trabalhar no Ministério das Obras Públicas e tive a oportunidade de ver o trabalho desenvolvido pelo Duarte Pacheco. O Duarte Pacheco foi um gênio, um homem que durante 6 anos acumulou o Ministério das Obras Públicas com a presidência da Câmara de Lisboa. As coisas todas que a gente hoje vê marcantes em Portugal, como seja o Parque Florestal de Monsanto, como seja a primeira que trouxe a autoestrada para a linha do Estoril, como seja a habitação social
E aí eu ia cair no mais importante que ele fez, para todos os níveis, para os pobres, para a classe média e, não, naturalmente, não para a classe alta. Essa viva do que o mercado lhe proporciona. Só que nós, hoje, um jovem, não consegue comprar um apartamento, porque, inclusivamente, deixou de haver qualquer tipo de incentivo. Já houve melhores incentivos. Agora, o conjunto, o pacote que devia ser preparado é um pacote que envolve os privados, que envolve os fundos de investimento, que deverá envolver as câmaras municipais, que até no começo deste programa, que é hipotético que lançaram, esqueceram-se, por simplesmente, das câmaras municipais, que têm um papel importantíssimo. Agora, isto tudo, como eu sempre defendo, a origem dos nossos problemas é nós nunca procurarmos soluções globais, porque nós, a primeira coisa que temos neste país para fazer, na minha opinião, naturalmente, é reorganizar administrativamente o país. Temos câmaras a mais, nós precisávamos de muito menos câmaras e câmaras mais bem apetrechadas e mais bem preparadas. Porque isto é a mesma coisa. Eu, se tiver um problema num departamento de um hotel, imagina a recepção, se aquilo estiver a funcionar mal, não é por eu ir pondo mais pessoas, aumentando os quadros, que eu vou melhorar o serviço. Eu tenho que parar, tenho que reorganizar, tenho que ver o que é que está errado, tenho que corrigir, e só depois é que eu vou ver se, de facto, há necessidade de pessoas. Eu só vou atrapalhar mais, vou confundir mais, vou baralhar mais. Hoje é um bocadinho o que se passa no país. Nós temos todos os setores da administração pública que, por incrível que pareça, não têm menos gente, têm mais gente, trabalham todos eles pessimamente. Está, aliás, a entrar-se numa fase em que nós estamos outra vez a ficar em... Nós temos 12 projetos em carteira, em aprovação. Em Portugal, no Brasil, em Espanha, e neste momento as dificuldades são comuns em todo lado. Parece que há um cerco. Nós ligamos para um AICEP, o AICEP não tem gente, tem que esperar. Ligo para o Turismo de Portugal e na mesma data. E por aí fora, em todos os serviços do Estado, não vamos falar daqueles então que atendem as populações, que há quem procure com o número justificar que melhoraram, mas todos nós sentimos na pele de que o Serviço Nacional de Saúde piorou, que a educação neste país piorou, e deixemos de parar com aqueles raciocínios facilitistas de dizer, está tudo muito bem, porque há aqui uma coisa que está a faltar, passar uma mensagem às pessoas. Se querem um país melhor, têm que fazer alguma coisa por isso. Jorge, 30 segundos para uma nota final, para a gente cumprir o nosso, pelo menos o nosso calendário. 30 segundos para uma nota final. A paragem para o computador, só para pensar o que é que vou dizer. Eu acho que o problema hoje, eu diria, ambição. Nós estamos a atravessar uma situação muito complicada. Tivemos umas eleições que não vieram resolver grande coisa. Nem sei qual é o desfecho disto. Não sei quem é que vai aceitar sair do seu emprego para ir participar numa atividade que é nobre, que é importante, que é política, mas que da forma como está a ser exercida nos últimos anos. Agora é assim, os jovens têm que se envolver neste processo. Tem que haver ambição, tem que haver empenho, tem que haver vontade. Porque hoje uma motivação muito grande quando dizem você da sua geração tinham a luta contra o fascismo e hoje não há outros desígnios tão importantes como esse, melhorar a vida das pessoas, termos vaidade maior num país que é o nosso e que podíamos envolver-nos todos mais, participando ativamente, fazendo qualquer coisa. Porque no caso dos países, não são os génios que resolvem o problema dos países. São pequenos contributos de todos nós. No país e das empresas é igual. E na nossa vida pessoal também. São pequenos contributos que vão resolver e vão dar resultados importantes. Jorge, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por tudo.